Hoje temos uma arrofada de coco. O que é uma arrefada de coco? Vocês perguntam? Tipo cinnamon roll, mas Sem sem canela. cinnamon Sem cinnamon, e com coconut. com coconut, muito coconut por Tem um cima. creme e eu estou expectante, admito. Isto parece meio pãozinho de leite, sabem? Mas depois tem um molhinho e eu estou expectante com o molhinho. Achas que o molhinho também é de coco? É, né? É de coconut. Estamos tão coqueiros. Pois estamos. Eu sempre fui coqueiro. Tu aí cá estás a introduzir, Não, eu sempre fui coqueira. mesmo no quindim do episódio... O Tiago também nunca tinha provado. Eu expliquei ao Tiago, o episódio anterior não foi do quindim. Não, há 2 episódios. Pois, é que nós não gravámos isto pela ordem que vocês estão a ver. Então, o último foi o do Pois aniversário. foi. Mas estava a dizer ao Tiago que eu acho que nunca gostei de quindim, que foi há 2 episódios, porque eu sempre achei que a parte de cima era tipo gelatina. E sempre me pareceu muito mal a parte de ser gelatina. Eu sempre adorei o quindim. E eu estou sempre fui o homem do coco. ansiosíssima. Estás ansiosíssima? Eu adoro coco. Tu adoras coco? Sim, Tiago. É, então quem é que compra os cocos para beber lá em casa, por exemplo? Tiago, Nunca sim. compraste nenhum. Porque o Tiago acha que é normal pagar 4 euros por um coco minúsculo que vem com 100 ml de sumo. É, 4 euros. Pai, 2. Então é carne na mesma. Sim, e estás-me sempre a tentar demover a comprá-lo. Isso é que é engraçado. É que não o queres beber nem o queres comprar. Posto isto, vamos a isso? Bora. Mas eu acho que hoje curto vai ser- bem. Pera. Isto é daquela pastelaria que o dono é português, mas a mulher é brasileira, então fazem ali uma junção das culturas. Eu acho que já tinha comido, não tenho certeza se já tinha comido este. Acho que não. Mesmo fora do podcast. Não. Que eu às vezes ia lá àquela pastelaria. Às Sim, vezes sim. vou, na verdade. E é bem da bom. Achas que tem doce de leite ou não necessariamente? Não, isto é tipo creme de coco. Pois já, doce de Primeira leite é mais impressão- escuro. Primeira impressão é que não amo. Tá, eu Sabe gosto. demasiado a pão de leite. Mas o pão de leite é muito pão de leite. Percebes o que eu estou a dizer? Falta mais creme, mas depois cá também se tornava enjoativo. Eles fazem aquilo naquelas travessas bem grandes e depois cortam assim em quadradinhos. Eu acho que o problema aqui é o pão de leite, que sabe muito... Sabem o pão de leite? Seco. Aqui há muitas partes que não têm creme de nada. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Então sabe muito a pão de leite que parece que falta tipo uma fatia de queijo. Pois é. Mas o recheio é ótimo. Sabe assim, é creme de coco. Tem coco ralado e depois assim com um bocadinho de creme no meio. É fixe. Mas... E não é nada enjoativo. Não, mas... Falta. Pede um bocadinho mais de creme, não achas? Mas vocês têm que saber que esta pastelaria é sempre uma discussão interna aqui. Interna não, é externa mesmo. É sempre uma discussão entre mim e o Tiago. Porque o Tiago diz sempre, mas não faz sentido. Não faz com esta voz, não é? Mas diz sempre que não faz sentido irmos a uma pastelaria normal. E eu digo-lhe sempre que acho que esta pastelaria nunca é nada... É boa e o aspecto é muito bom, mas depois nunca é tudo como dá no aspecto. Pá, mas ao mesmo tempo eu gosto, porque é fora da caixa. Eu gosto de cenas que não sejam mais do mesmo. Tipo, caprichem ali um bocadinho. Eu gosto desta pastelaria por essa razão. Gosto dali da maneira como eles juntam a cultura portuguesa com a brasileira e de repente, por exemplo, tem este bolo da arrefada, é arrefada, né? Arrefada de coco. Mas depois, de repente, ao lado tinha aquele de moscatel. Como é que se chamava? Trouxa de moscatel. Trouxa de moscatel. Ou seja, o moscatel é altamente português. Então, de repente, um bolo claramente inspirado no Brasil, depois ao lado uma trouxa de moscatel e por aí fora, um quindim de coco também. Eu gosto desse mix que eles arranjam. Está bem, mas eu percebo e concordo, também gosto disso, mas depois ainda não houve um bolo desta pastelaria. Não são maus, mas também não são... O aspecto cria uma expectativa que depois não corresponde, na minha opinião. Mais valia ter um aspecto mais modesto e depois surpreendia, percebes? Mas há lá alguns que eu adoro. Olha, eu adoro aquele da tarte de requeijão. Pá, eu gosto daquela pastelaria. Mas eu não estou a dizer que não gosto. Estou a dizer que o aspecto raramente corresponde... Corresponde à real... Sim. Não quer dizer que não seja mau, mas o aspecto é muito melhor do que o que realmente é. Percebo. Falta sempre alguma coisa. E levam ali um bocado as expectativas, né? No visual, mas Sim. depois... Mas o saldo é positivo, ou não? Sim. E depois os bolos são sempre grandes, se reparares. Mas sim, o saldo é positivo. Qual é a nota que dás? Que nota que eu dou? Eu dou um 3. Dou 3.2. 3,5, pai. E dar 3.2, como eu dei 3.2. Não. 3,5 por acaso. Um 3 é muito baixo. Mas eu costumo fazer isso, nivelar por cima o teu. Pois. Porque já sei que normalmente és mais pessimista do que eu, então dou ali um... E assim não preciso pensar muito. É uma boa estratégia. Hoje vamos falar sobre
Tran, 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 tran. Estou a fazer este compasso de espera porque me esqueci do que é que íamos falar. Que é A. Também não me lembro. Tu estavas a dizer. Se ela disser para eu dizer, estou lixado. Vamos falar sobre Já sei. passar de mentalidade de restrição para mentalidade de permissão, porque esse é um dos pontos que nós trabalhamos e fundamental para termos uma boa relação com a comida, para acabar com o descontrole com a comida e geralmente gera muitas dúvidas porque obviamente é um trabalho que não piscamos os olhos e estalamos os dedos e está feito, é um trabalho que envolve alguns passos e vamos falar um bocadinho sobre isso, no fundo, também para percebermos porque é que é tão importante passarmos a permitirmos comer alimentos que se calhar antes não nos permitíamos, porque isso pode trazer efetivamente consequências negativas para a nossa relação com a comida e também algumas estratégias práticas de como é que o podemos fazer. Sim, no fundo, vamos explicar algo que trabalhamos com as pessoas no processo de terapia nutricional. Vamos explicar aqui de uma forma sintetizada, obviamente, porque 20, 30 minutos não daria para muito mais. Não sei 45, mas... Não sei, 45 minutos também não daria para muito mais. Mas vamos aqui explicar de forma sintetizada como é que se faz este processo em que eu saio de uma mentalidade de escassez, de uma mentalidade em que eu estou altamente focado naquilo que eu vou restringir, para uma mentalidade de abundância, em que eu não estou focado naquilo que vou restringir, mas estou sim focado naquilo que eu vou incluir, numa outra forma que eu poderia ver a alimentação e a vida, porque mentalidade de abundância dá para se generalizar para a vida, concordas? Sim, mas hoje vamos focar na comida. Hoje vamos focar na comida, naturalmente, mas para as pessoas terem aqui esta noção que... Estou já a dizer isto para te controlares nos teus exemplos. Nos meus exemplos. Sim. Não, mas é altamente generalizável. Não é generalizável que eu quis dizer transversal. É altamente transversal para as outras áreas da vida. Então, se calhar, podes começar aqui por dar alguns exemplos para contextualizar. Sim, no fundo, mentalidade de restrição às vezes pode significar que existe uma restrição na prática e eu estou-me a restringir na prática e não me permito comer coisas que me apetece comer, mas também acontece muito em mentalidade de dieta, ou seja, não tanto na prática, ou seja, eu até me permito comer de tudo, mais ou menos. Claro que às vezes existem sempre algumas restrições, mas pronto. No geral, acabo por me permitir comer, mas tenho sempre uma mentalidade de dieta por trás, tenho sempre uma restrição mental por trás, que é do género, eu estou a comer isto, mas não estou a aproveitar aquele bolo, estou a comer rápido, estou a pensar que não deveria estar a comer, estou a pensar que, ok, agora posso comer isto, mas amanhã começo. Então, existem várias nuances relacionadas à restrição e nem sempre é aquela mais óbvia de, ok, não vou comer isto. Muitas vezes eu noto que clientes que chegam nas primeiras consultas conversamos, etc. E falamos sobre experiências passadas, dietas passadas, restrições no presente. Muitas pessoas associam o estar a fazer dieta a uma restrição na prática, uma restrição mais física, de não vou comer isto e não me permito comer isto. Mas a verdade é que a restrição pode acontecer também num ponto de vista mais mental, de começa amanhã, vou agora comer isto tudo porque amanhã não posso, então mais vale comer agora, ou então a comer e já a pensar, ok, mas posso estar descansada porque amanhã começo, ou segunda-feira começo, é melhor comer este bolo agora porque alguém os poderá comer. Isto acontece muito, por acaso, de ter alguém em casa que também come os alimentos que estão em casa, naturalmente, não é? Mas como nós vimos num pensamento de restrição, comer mais rápido porque temos medo que acabe, porque a pessoa comeu. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. Depois também pensar, ok, hoje já que me permiti comer isto, então vou comer mais isto e lá está o típico amanhã começo. Então existem várias formas de restrição, que não só a típica restrição que nós estamos, se calhar, quando pensamos em restrição nos vem logo à cabeça de não vou comer isto. Sim, porque repara, a restrição, muitas pessoas associam que não estão em restrição, mas na verdade vivem em restrição mental a vida toda, que é, eu até me vou permitindo comer, por exemplo, como de forma exagerada, vamos supor, até como de forma exagerada porque não aguento a restrição mental e física em que vivo, mas mesmo quando me estou a permitir comer, estou a comer num lugar de culpa, num lugar de ai, não devia estar a fazer isto, num lugar de isto faz muito mal à saúde, num lugar de isto é proibido. Ou seja, apesar de não me estar a proibir naquele momento fisicamente, continuo a comer de forma autoproibitiva em termos mentais. Faz sentido? Sim.
E o que é que acontece? Acontece que esta proibição mental ativa um mecanismo de escassez. Ou seja, eu saio de uma mentalidade de abundância, neste caso em termos alimentares, para um lugar de escassez mental. E o que é que provoca? Esta escassez mental leva-te a uma sensação de urgência, de necessidade de compensar aquilo que está a ser retirado do ponto de vista mental. Porque a nossa mente odeia restrições. Dizer também isso. Sim, e é só interromper, desculpa, só para dizer que isto é observado muito facilmente, por exemplo, no marketing. Se tu, por exemplo, imagina, estás num site de roupa que diz só restam 3 unidades, qual é o objetivo? É gerar escassez, só restam 3, para gerar urgência do teu lado a comprar. Ou, por exemplo, quando vais inscrever no ginásio e eles dizem que só... Até hoje... É sempre até hoje nos ginásios. Sim. Não é? É exato. Até hoje às 18 tens aqui 20% de desconto. Mas no outro dia é até hoje às 18 outra vez. Mas pronto, é só uma irritaçãozinha, sabes? E porque é que é até hoje? Que é para gerar a escassez e a tua urgência de te efetivamente fazeres a compra ou te inscreveres. Então, estes são gatilhos mentais que resultam muito bem e que acaba por ser, aqui na questão da comida, é uma coisa completamente inconsciente, mas, por exemplo, no marketing é muito utilizado de forma muito consciente porque sabem que efetivamente Completamente intencional. E repara, isto é estudado através do neuromarketing. Isso é a maior prova como este gatilho funciona. Exato. E repara aqui, fazendo a ponte para a conversa que nós estamos a ter, repara aqui o problema disto. Há pessoas que ficam a fazer gatilhos mentais para elas mesmas a vida inteira. Estão a criar escassez e urgência dentro de si a vida inteira. Então adivinha qual é o resultado disto? Comer de forma mais descontrolada, mais impulsiva, com mais urgência, com a sensação que nunca é suficiente, nunca estou satisfeito, quero sempre mais. Porquê? Porque no fundo é o nosso organismo a tentar compensar tudo aquilo que nos estamos a restringir, nem que seja do ponto de vista mental. Exato. Sim, não quer dizer que a comida efetivamente não esteja disponível, porque a maior parte de nós, a questão da segurança alimentar não é, da insegurança alimentar não é uma questão, mas se nós não nos permitimos comer livremente, acaba por ativar este gatilho de escassez. E depois o que acontece é que nós ficamos com mais apetite, com mais desejos específicos por determinados alimentos. Os alimentos... Normalmente, aqueles que mais proibimos são os que temos maior desejo. Exato, porque o gatilho de escassez é ativado para estes alimentos em específico, não é? E geralmente estes alimentos também se tornam mais entusiasmantes, ou seja, eles ganham uma importância e um entusiasmo à volta deles que é desproporcional realmente ao entusiasmo que seria se nós tivéssemos verdadeira permissão para comer. Então é normal que ao início, quando nós nos permitimos comer e fazemos este trabalho, que hajam exageros, porque o nosso corpo ainda não consegue confiar em nós de que aquele alimento está sempre disponível e que é ok comê-lo sempre. Então é perfeitamente normal que se nós estamos a alimentar este ciclo de escassez, de ok, isto tornou-se mesmo interessante este alimento, é mesmo aquilo que me apetece, eu vou comer em exagero porque amanhã eu começo e não sais deste ciclo nunca. Exatamente. No fundo, se refletirmos, estar em modo escassez, estar em mentalidade de escassez é estar em modo de sobrevivência. Porque repara, do ponto de vista evolutivo, quando tu tinhas escassez, tu estavas mais próximo da morte, mais próximo da não sobrevivência. Então, quando estás em escassez, é ativado o teu mecanismo de sobrevivência. Para tu tomares uma ação que te aumenta a probabilidade de sobreviver. Vou dar um exemplo. Desejo muito um produto, um telemóvel, algo do género. Sinto que preciso, sinto que desejo, uma necessidade e um desejo muito grande. Se me aparece lá aquele telemóvel com uma escassez muito grande, só há 1 ou 2 unidades, eu vou partir para a ação. Porquê? Porque esse mecanismo de escassez, mecanismo de sobrevivência, vai-me colocar num estado em que eu vou precisar de agir. É o estado de urgência. E se refletirmos de forma mais profunda, o que está por trás são mecanismos de sobrevivência. Sim. O que está por trás da escassez
e dessa urgência que a escassez gera. E o que acontece quando nós trabalhamos a permissão é que geralmente nós passamos por uma fase de exagero, é perfeitamente normal quando não nos permite, se nunca me permite comer, sei lá, pão, é normal que quando eu vá comer pão, se é uma coisa que eu gosto, eu coma em maior quantidade. Isso é normal, mas acaba por passar naturalmente e não é uma fase que eu diria que na maior parte das vezes demora assim tanto tempo. Depois, claro que também depende muito de cada pessoa. E no fundo, quando trabalhamos esta questão da abundância, da permissão para comer, os alimentos tornam-se mais normais, perdem aquele entusiasmo todo. Claro que se eu gosto de pão, eu vou continuar a gostar de pão, mas é uma coisa muito mais normal de hoje eu tenho aqui pão disponível e posso escolher comer pão, amanhã também tenho pão disponível, eu posso escolher comer pão, mas olha, amanhã apetece-me comer outra coisa qualquer, apetece-me comer umas bolachas ou um iogurte, sei lá. Não tem que haver quase uma condição para eu escolher comer o pão. Então os alimentos tornam-se menos entusiasmantes e existe uma habituação ao alimento, ou seja, aquele alimento deixa de ser tão especial como era anteriormente. Percebes o que eu estou a dizer? Perfeitamente. Repara, quando proibimos um alimento, este ganha uma dimensão na nossa mente muito elevada. Se nós diminuímos essa restrição, ou se a paramos na totalidade, essa dimensão que o alimento ganha, esse objeto brilhante, reduz-se e fica um alimento normal como todos os outros. E repara que a maior parte das pessoas não sabe isto, porque a narrativa que mais circula é: se queres ter uma alimentação saudável, não compres bolachas, batatas, todos os alimentos que gostas. Não tenhas em casa para não comer. E não tenhas em casa para não comer. E o que é que acontece? Essa estratégia, tu, ao não teres em casa, tu estás a criar o objeto brilhante, estás a aumentar a dimensão que aquele alimento tem na tua mente, estás a aumentar o desejo que tu sentes em relação ao mesmo. Se queremos comer de forma mais consciente, de forma mais equilibrada e não exagerada, temos que nos aproximar dos alimentos que queremos comer de uma forma diferente. Porque repara, se eu estou a criar distanciamento entre mim e um determinado alimento que eu acho que faz mal, como é que é suposto eu conseguir comer em consciência quando tiver presente aquele alimento? É difícil, não é? Agora, repara, relação com a comida, a própria palavra é indicativa. Relação, como é que eu tenho um relacionamento com algo que eu me distancio? Exato. Imagina que é tu dizeres assim: não, eu tenho uma excelente relação com aquela amiga. Então, mas tu afastas-te dela. Tu nem a queres na tua casa nunca. Como é que é suposto lidares bem com ela se tu estás-te a afastar dela? Percebes como é contraditório? Queres ter uma boa relação com a comida, queres comer a comida de forma consciente, de forma não exagerada. E o que é que tu estás a criar? Escassez interna, que vai criar urgência, descontrole e impulsividade. Ou seja, o que nós queremos é contrário àquilo que nós estamos a fazer. Eu sei que é por desconhecimento, mas na verdade é o que acaba por resultar, sim. Concordas? Sim, sem dúvida. Acho que foi uma ótima... Por acaso explicaste super bem essa questão do relacionamento, nunca tinha pensado dessa forma, mas faz super sentido. E é mesmo isso, é pensarmos que tipo de alimentos é que nós gostamos e nos estamos a restringir, seja do ponto de vista mais prático, físico, ou do ponto de vista mais mental, e começarmos a ter esses alimentos em casa. Não precisa de ser tudo de uma vez, principalmente numa fase inicial, não preciso de ir ao supermercado e trazer todos os alimentos que me andei a restringir durante anos, se calhar às vezes. Mas, por exemplo, escolher um alimento e trazer para casa e tê-lo disponível em casa. E uma coisa que, por acaso, eu costumo reforçar nas consultas é, pelo menos inicialmente, garantir que esse alimento nunca falta. Ou seja, por exemplo, vamos agarrar no exemplo do chocolate, que acho que acaba por muita gente se relacionar com esse alimento em específico. Ter chocolates em casa e garantir que nunca falta, no sentido de, se me apetecer, eu tenho ali sempre disponível. Porque até a estratégia do não compres para te não ter em casa, eu acho que, imagina, se calhar há uns anos, tipo há 10 anos atrás, onde havia só os... Há 10 anos já havia supermercados, não é? Mas há... Há bem mais que isso. Pois é, sim. Diria que é para aí desde... Estás a falar de hipermercado. Sim. Para aí desde os anos 2000, diria. Pronto, mas imagina, há muitos anos atrás, ou há alguns anos atrás, a compra de comida era muito mais difícil do que é hoje em dia. E hoje em dia, eu acho que essa estratégia, mesmo que funcionasse, e mesmo que nós concordássemos com ela, que não é o caso, mas mesmo que ela funcionasse,
não iria funcionar, porque imagina, ok, eu não vou comprar para ter para casa, mas se me apetecer muito, eu posso mandar vir de tipo Uber Eats para casa, eu tenho uma mercearia em toda a esquina, sei lá, eu posso sair de casa para ir comprar, ou seja, eu saio de casa e passo por um supermercado a cada, sei lá, 500 metros e tenho a oportunidade de comprar, então quase que é infantilizar-nos de pensarmos não ter em casa para não comer. Parece que somos crianças que não conseguimos ter... Lidar com as coisas, Exatamente, né? ou seja... Neste caso, com a comida. Exatamente, e se eu preciso de me afastar dos alimentos para não os comer, eu não estou a resolver aquela questão, eu estou só a mascarar aquela questão com um penso rápido de, ok, se eles não estiverem à minha frente, eu não os como. Mas imagina, vai chegar um dia que eles vão estar à tua frente porque tu és uma pessoa e vives e estás em situações onde eles vão estar presentes, não é? Então é mesmo importante fazer este trabalho porque isto dá-nos a verdadeira liberdade, que é, eu tenho os alimentos, mas eu posso escolher quando é que eu os quero comer ou não. Porque o ponto não é tanto se nós podemos comer ou não, é mais se eu quero comer neste momento, faz sentido neste momento eu comer, e por isso a liberdade não significa comer sempre de tudo, significa eu utilizar também a minha consciência e perceber se em determinada situação me apetece mesmo aquilo ou se eu só iria comer porque está disponível e é bom e está ali. Sim, repara, a verdadeira liberdade não é eu afastar-me daquilo que eu tenho dificuldade. Ah, agora eu sou livre, porque olhos que não... Como é que é? Olhos que não veem, coração que não sente. Não é? Olhos que não veem, coração que não sente. Pois é. Repara, isso não é a verdadeira liberdade. Olhos que não veem, coração que não sente. A verdadeira... Olhos que não veem. Que se lixe. Coração que não vê, coração que não sente. Não. Pois o coração nunca vê, não é? Pelo menos no sentido metafísico pode ver. No sentido, no sentido verdadeiro também é subjetivo. No sentido Anatómico. prático, anatómico, não, ele não vê. Mas sim, no sentido metafísico, talvez. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que... A verdadeira liberdade não é não comeres porque não o tens. Imagina, tu és livre quando tens a liberdade de escolha, não é? Exatamente. E se eu não tenho a liberdade de escolha, logo a partir daí isso não é liberdade Isso não nenhuma. é a liberdade. Liberdade é tu estares perante um alimento, tu teres abundância e dizeres assim, hoje eu não quero, hoje não faz sentido para mim, hoje eu quero, hoje faz sentido para mim, nestas quantidades e não naquelas. Exatamente. Isso é a liberdade de escolha. Agora, quando eu não compro para ter em casa, quando eu não me permito de maneira nenhuma ter determinado tipo de alimento, eu não posso dizer que eu sou livre. Eu não sou livre. Eu estou a aprisionar-me dentro da minha cela porque eu não confio em mim. Porque eu sei que se eu tiver, aquilo vai tudo. Isto não é nem autoconfiança, nem liberdade. Sim. Então, como é que nós podemos reverter este processo? Mais uma vez, é um processo de trabalho interno, é um processo de crescimento pessoal, de autoconhecimento e à medida que vamos desconstruindo certas crenças que temos dentro de nós, vamos começando cada vez mais a comportar-nos de uma maneira mais abundante perante a vida e menos escassa, com menor escassez. À medida que vamos fazendo isto com terapia, com exercícios, com ferramentas, com exercícios. Ou seja, há várias formas de ir evoluindo no processo. Mas à medida que vamos fazendo isto, vamos sentindo cada vez mais que a nossa mente consegue lidar melhor com os alimentos com menor sensação de urgência, de precipitação, de comer de forma mais compulsiva. Ou seja, esses sintomas começam a descer, quando a causa é aqui o mecanismo de escassez muito ativado. Então, quando isto acontece, as pessoas começam a ter resultados incríveis na sua vida. Resultados como conseguem ter chocolate em casa e esquecem-se dele e eles, se for preciso, até se estraga. Conseguem ter aquele alimento que nunca conseguiram antes e de repente o alimento está ali e a pessoa nem se lembra. É muito engraçado. Às vezes, quando começo a acompanhar pessoas, eu digo-lhes isto na primeira consulta, quando é o caso, quando calho em conversa, e a pessoa não acredita. Ou seja, isso é genial, mas isso vai acontecer. Gente, isso já aconteceu com alguém. É sempre o mesmo tipo de perguntas. E depois, passado algumas consultas, vai variar de caso para caso, eu falo novamente com a pessoa e faço-lhe lembrar aquela conversa inicial e a pessoa diz, pronto, agora sei o que é que tu estavas a dizer. Agora isso começa-me a acontecer. Mas é engraçado que antes de acontecer, a pessoa... Não estou a dizer que a pessoa duvida daquilo que eu digo. Acho que a pessoa duvida
mesmo. Mas eu vejo na cara dela, no sorriso e na maneira de dizer, o que é que estás a dizer? Mas isso é possível. Eu acho que a pessoa duvida mesmo, porque é do género. Claro que existe uma crença no processo, senão a pessoa não vinha, mas ao mesmo tempo, imagina, quando estás numa outra realidade, é tão difícil a alimentação ser uma coisa só assim normal, como nós vemos que se calhar é para os outros à nossa volta, que é do género. Eu tenho esperança que é possível, porque senão eu também não estaria aqui e não tenho esperança de um dia sentir isso, mas até quase que duvido que um dia vou sentir isso, percebes? Mas eu acho que é isso. Comigo não vai dar. Às vezes Exato, temos muito essa sensação exato. na vida, né? Que somos os únicos. Dá com toda a gente. Nós Mas eu achamos sou sempre- especial. Comigo não vai dar. Nós achamos sempre que a nossa experiência é única, mas na verdade existem milhares, para não dizer milhões de pessoas que têm experiências iguais às nossas em tudo. Mas nós achamos sempre que a nossa que é peculiar, sabes? O outro fez isto, aplicou esta estratégia e funcionou. O outro, noutra área da vida, fez isto e aquilo e deu e foi uma questão de tempo e de insistência. Mas comigo é diferente, Sim. né? Há muito essa sensação. Sim, e o trabalho que nós fazemos nas consultas de terapia nutricional é exatamente reformular também estes pensamentos relacionados à comida, de eu posso comer sempre que eu quiser e, obviamente, isto é um trabalho que se faz porque são coisas que nós repetimos tantas vezes que não podemos ao longo da nossa vida, que depois não é em 2 dias que se cura aquilo que foram 20 anos de uma má relação com a comida. Mas reformular pensamentos de permissão para comer, de se eu tenho fome, eu vou comer e não tenho que estar a pensar se a última refeição foi há 3 horas ou há 30 minutos, se me apetece comer, como e pronto. Então, trabalhar esta permissão para comer e também a consciência alimentar, porque, obviamente, não é por nós podermos comer de tudo que nós vamos querer comer chocolate de manhã à noite todos os dias, porque se calhar não nos identificamos com esse cenário e está tudo bem, não quer dizer que o chocolate não possa estar lá em casa todos os dias, e que eu escolha exatamente quando é que eu vou comer, em que quantidade é que eu vou comer e, efetivamente, usufruir da liberdade de escolha, que eu acho que é só a liberdade mais importante que podemos ter, porque, efetivamente, depende inteiramente de nós e não de, ok, eu não faço isto, mas é porque eu também não estou nesta situação, porque senão... Quem seria eu não conseguiria controlar-me, entre aspas. Exatamente. Nem a liberdade. Estás dependente do ambiente em que estás, ou seja, estás sempre dependente do condicionamento externo para decidires ou não aquilo que vais fazer. Exatamente. E sempre que eu estou dependente, eu já não sou livre. Entendes? Se eu estou dependente de haver chocolate ou rissóis, para eu comer ou não comer, se forem essas as duas variáveis, haver ou não haver, eu não sou livre. Sim. Eu sou livre quando, independentemente se houver ou não, eu tenho uma capacidade de escolha. Pá, na verdade, se não houver, eu não tenho assim tanta capacidade de escolha. Tipo, se não há rissóis, eu não posso comer uma coisa que não existe. Mas, caso haja, eu tenho essa liberdade de escolha. Sim ou não, consoante o quê? Consoante o contexto, faz sentido para mim, não faz sentido para mim? Apetece-me assim tanto? Ou será que comi um há bocado? Se calhar se comi um há bocado está bom. Será que tenho comido muitos rissóis nos últimos tempos? E começarmos a fazer perguntas, não há certo nem errado, há perguntas que nos fazemos a nós próprios e chegamos a uma conclusão. Mas isto de forma fluida, não preciso estar a preencher um questionário interno, não é? Exato, claro. De 10 páginas. Isso torna-se exaustivo e cansativo. Pode ser algo fluido, algo leve, em que Automático. eu Acho que olho, pode ser automático. analiso ali em 3 segundos e tomo uma decisão. Olha, hoje não quero. Exato. Ou quero, mas nesta quantidade. Percebes? Ou seja, arranjarmos o nosso próprio meio termo, arranjarmos o nosso próprio equilíbrio, de maneira que consigamos ter um estilo de vida saudável, tanto do ponto de vista físico como mental, e que isto não prejudique a possibilidade de atingirmos os nossos objetivos, que são altamente individuais de pessoa para pessoa. Sim, e então se desse lado este episódio fez ressonância com alguém, eu convido a pensar que alimento ou que alimentos é que tens restringido ao longo do tempo, que gostas mesmo, e escolheres quase que para esta semana eu vou garantir que este alimento está sempre em casa e não te preocupes se sentires que isso está a levar a um comer mais exagerado, porque é perfeitamente normal, mas com esta permissão constante e trabalho, o que acontece é que esse alimento vai deixar de ser assim tão entusiasmante
entusiasmante como era antes e vai ser fácil de ver esta transição de mentalidade de escassez para mentalidade de abundância. Sim, repara, é uma questão de exposição e de efeito do tempo. Exatamente. Tens muita exposição àquele alimento que te proíbes, sais de um sítio de escassez em relação àquele alimento para um sítio de abundância. O efeito do tempo, ou seja, semanas, meses, um ano, a teres alguma exposição, então a mudança em termos mentais começa a acontecer. É uma mistura entre exposição e efeito da passagem do tempo. Sim, e se houver Como alguém tudo desse na lado... vida, como tudo na vida. É exposição e efeito de passagem no tempo, tudo na vida. A exposição podes trocar por repetição, talvez. E para aquelas pessoas que estão deste lado a pensar, ok, mas eu não quero comer todos os dias e se eu estiver em casa eu vou efetivamente comer todos os dias. Eu acho que o pensamento é muito de, provavelmente, tu já estás a comer uma quantidade maior do que aquela que tu te identificas. Pode não ser todos os dias, mas provavelmente, se calhar, num dia da semana já estás a comer uma quantidade muito superior àquela que tu te identificas. Então, por que não experimentar de dividir essa quantidade todos os dias para ver o que é que acontece e acreditar no processo, que eu acho que acaba por ser fundamental quando queremos que as coisas funcionem. E repara aqui duas razões para acreditarmos no processo, ou melhor, para substituirmos essa ideia de eu não quero comer todos os dias, mas depois há ali 1 ou 2 dias da semana que eu me descontrolo e como uma grande quantidade de comida. Vejo duas razões para a pessoa trocar essa mentalidade por esta que nós estamos a falar. Primeira, mesmo que a pessoa comece a mesma quantidade ao final da semana, é preferível comer a mesma quantidade de chocolates fracionando-os, ou seja, eu preferia comer X chocolates por semana de segunda a domingo do que comer todos aqueles chocolates só no domingo. Sim, é a forma como o fazemos, porque é completamente diferente eu comer uma grande quantidade num único dia, num momento, e ficar mal disposta no final, pensar porque é que eu fiz isto, ter sentimentos de culpa e outros sentimentos mais desafiantes ou desconfortáveis, do que todos os dias eu efetivamente perceber se quero comer um chocolate ou não, comer e sentir-me bem no final porque foi uma coisa que me soube bem porque é chocolate e toda a gente adora chocolate. Exatamente. Ou seja, eu ia dar duas razões, né? Pelas quais as pessoas poderiam trocar a mentalidade de escassez pela da abundância. Uma eu já dei, mesmo supondo que a pessoa fosse comer a mesma quantidade, imaginemos, de chocolate, é preferível fracioná-los em vários dias do que comer ali os chocolates todos da semana, ali num espaço de meia hora, por exemplo. O segundo motivo, repara, é a satisfação interna que tu vais ter, totalmente diferente em termos de sensações internas, de felicidade, de satisfação, de autoconfiança, de género. Eu consegui só comer aquela quantidade que era a quantidade que eu me propus. Do que aquela sensação de frustração, de tristeza, de amargura e às vezes até ódio, auto-ódio, não é? Que um episódio de descontrole e de compulsão pode gerar na nossa vida, não é? E também dizer que a quantidade que nós vamos comer diariamente também deve ser quase que definida diariamente, porque nós não temos as mesmas vontades e necessidades todos os dias, então também não é bom nós quase que definirmos de eu vou comer um chocolate todos os dias. Nós estamos aqui a falar e é quase como um exemplo, mas o ideal é nós efetivamente percebermos que quantidade é que nos faz sentido naquele dia, porque há dias onde me pode apetecer um chocolate inteiro, há outros onde me pode apetecer 2 chocolates, há outros onde me pode apetecer metade, então é uma coisa que vai variando de dia para dia e também é bom conectarmos com estes sinais que o nosso corpo nos envia e, no fundo, respondermos às nossas necessidades e vontades. Ok, é um bocado isto. Queria só para terminar, antes de irmos para o insight da semana, queria só, acho que tu já disseste, mas relembrar, reafirmar que é absolutamente normal nesta transição de escassez para a abundância que de vez em quando eu como um bocadinho de forma mais exagerada, que eu me descontrolo um bocadinho mais. Porquê? Porque se eu tive tantos anos na escassez, se eu estou na mudança para uma mentalidade mais abundante, é absolutamente normal que aquilo não seja comum, não seja um hábito meu. Então, nessa transição, é normal que haja ali uma sobrecompensação por todos os anos em que eu tive escassez. Então, é normal, fiquem tranquilas no sentido de não se assustem, faz parte do processo e confiem que é uma questão de tempo até as coisas começarem a melhorar. Se precisarem de ajuda, então recomendo que peçam ajuda e que trabalhem em vocês, que o trabalho interno é a melhor coisa que nós podemos fazer. E o insight de hoje é
quando mudamos a maneira como vemos as coisas que vemos mudam. E isto está muito relacionado com aquilo que nós tivemos a falar hoje, que no fundo é exatamente mudar a nossa perspectiva em relação a nós mesmos, à alimentação, à nossa relação com a comida. E isso acaba por depois transformar a nossa vida, porque nós começamos a olhar para as coisas de um prisma completamente diferente. E quando olhas para as coisas de uma forma diferente, também te comportas de forma diferente. Exatamente. Então começas a ter resultados diferentes. Porque repara, eu olho para a comida de uma forma diferente. Talvez eu tenha saído de escassez e tenha vindo para a abundância. Já fiz aqui uma transformação em termos de perspectiva, em termos de mentalidade. Se eu já mudei em termos de perspectiva e mentalidade, eu começo-me a comportar de acordo com o Tiago, que já tem uma nova perspectiva e uma nova mentalidade. Então os resultados que são consequência desses comportamentos serão apenas uma feliz coincidência de todo o processo. Então repara, e como é que se pode dar um exemplo claro de que esta frase é mesmo verdadeira e quando mudamos a forma como vemos as coisas, realmente as coisas mudam? Por exemplo, vou dar um exemplo trivial, básico do dia a dia. Eu posso, imagina, temos o sol, não é? Vamos imaginar um dia de agosto. Vamos imaginar um dia de agosto. Um dia de sol está a 37 graus. 37 graus, duas pessoas. Está sol para toda a gente. E vou dar o exemplo de duas pessoas. Há aquela pessoa que pensa, ia está a 37 graus, vou à praia, vou-me divertir, e bebo uma grande cervejinha, sabe mesmo bem no verão. Ou seja, a pessoa está ali numa vibração positiva, gosta do verão, acha que é bacana, dá para ir à praia, dá para beber uma cerveja, sei lá. Olha, dá para ficar bronzeado, indiferente. Outra pessoa olha para o sol, para os 37 graus, ei, agora estou aqui todo suado. Ei, pá, verão de porcaria, odeio o verão, não sei o quê. Não estou a dizer que um está certo e o outro está errado, mas repara como um mundo é um mundo de subjetividade. O sol é apenas um. Os 37 graus são apenas um. Mas repara como há duas perspectivas e duas formas. Para a pessoa que odeia o verão, que aquele calor não faz sentido nenhum, as coisas mudam. O verão torna-se caótico, torna-se uma coisa que ele desejaria eliminar. Para o outro, ele está dizendo que o verão nunca acaba. Então ele consegue bronzear-se, beber uma cervejinha, estar na esplanada do bar de praia, consegue estar com os amigos a comer caracóis na esplanada. Ele está nas 7 quintas. Mas repara que o verão, o sol, os 37 graus, são os mesmos. A forma como ele olha para o sol, para os 37 graus, e para o verão é que são diferentes. Sim. Como tal, as coisas mudam quando a nossa perspectiva muda. E o nosso trabalho, em termos de relação com a comida, corpo, autopriorização pessoal, que trabalhamos muito essa área também, se reparares, é uma mudança de perspectiva. A pessoa deixa de se identificar com aquilo que ela se identificava antes de começar o processo connosco, muda essa perspectiva e começa a comportar-se de uma forma diferente. E todos os resultados que ela obtém, que não são poucos, são consequência de tudo o que ela mudou internamente. Acreditava nisto, deixou de acreditar. Começou a acreditar naquilo. Aquilo é mais favorável. Começou-se a comportar de acordo com o que acreditava. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou na plataforma que estiverem a ouvir. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.